Charles do Bronx está muito confiante para essa luta contra o Ilia Topuria e muito sério. Olha só essa previsão ousada do brasileiro lá para o Full Violence. É uma grande luta, ele é um grande lutador, mas não preciso provar nada a ninguém sobre quem eu sou. Essa luta surgiu numa grande oportunidade. Vou nocautear esse cara. Essa é a real. O Charles do Bronx falou isso de forma muito séria. Eu acho que aqui tem duas coisas. Obviamente, ele sabe que essa é uma oportunidade de ouro que possivelmente ele pode não ter mais em sua carreira e por isso ele vai com esse apetite, com essa intenção clara de vencer e vencer bem. Que as provocações do Ilia Topuria ao Charles do Bronx também já pesaram o clima. Porque o Charles do Bronx é sempre um lutador muito sorridente, muito tranquilo, até mesmo com que os adversários falam. Só que muito desse trash talk do Ilia Topuria foi um tanto quanto desrespeitoso. E aí eu não falo nem da aposta do Ilia Topuria de que vai fazer acontecer contra o Charles do Bronx, mas sim dele menosprezando o intelecto do brasileiro. Falando que ele levaria o Charles do Bronx para dar um passeio porque ele sequer deve saber ler. Acho que o Charles do Bronx ficou porra aqui com isso e quer enfrentar o Ilia Topuria porque pode ser campeão do peso leve, com certeza, ainda mais pela segunda vez, mas também para dar uma lição nesse georgiano que fala muito sim. Agora, é um modo certo dele vencer a luta nocauteando o Ilia Topuria, ou seja, mantendo essa luta em pé, sabendo que o Charles do Bronx é o maior finalizador da história do UFC? É uma tática arriscada. Porque o Ilia Topuria é um striker muito técnico, preciso, poderoso, tem um boxe de alto nível e o Charles do Bronx é muito atingível. Já caiu em algumas lutas quando recebeu golpes potentes. Em muitas delas, ele se recuperou e aí nocauteou e finalizou em seguida. Mas é sim algo preocupante essa estratégia. O Charles do Bronx pode nocautear o Ilia Topuria? Pode. Assim como ele passou um perrengue contra o Michael Chandler, nocauteou na primeira luta. Passou um perrengue contra Dustin Poirier e Justin Gaethje, finalizou e venceu esses dois grandes lutadores também. É um lutador que a gente vê como um finalizador nato, mas ele também sabe nocautear. Beneil Dariush ficou também pelo caminho. Então, quando o Charles Bronx fala que vai nocautear o Ilia Topuria, é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Ele, como é um lutador grande, cheio de quina e vem evoluindo muito no Muay Thai, não dá para descartar isso aqui, não é um cenário impossível. Finalizar seria a melhor opção, mas vai ser difícil também. E é aquilo, luta é luta. A trocação do Charles do Bronx pode ser menos técnica do que a do Ilia Topuria, mas a pressão dele, a agressividade, o volume de golpes, os chutes, socos, joelhadas, cotoveladas, é um arsenal vasto de ataques que o Charles do Bronx tem. Então o Ilia Topuria também tem que tomar muito cuidado, porque vai enfrentar um lutador que não vai respeitá-lo. É difícil, eu acho difícil sim o Charles do Bronx nocautear o Ilia Topuria, mas não é impossível. Charles do Bronx já provou diversas vezes que o favoritismo que atribuíram seus adversários estava errado. Aqui novamente, ele pode aprontar, até porque ele vem sendo um Charles do Bronx até mais cerebral, correndo menos riscos. Charles do Bronx crava que vai nocautear. Eu, sinceramente, não duvidaria mais, mesmo achando que é, sim, uma tarefa complicada. O que vocês acharam? Deixe seu comentário, deixe like no vídeo e se inscrevam no canal.